Pra mim, a estratégia é maravilhoso, assim. Completo, assim. Eu vou falar, tipo assim, eu adoro estratégia, eu recomendo muito, assim. Todo mundo que me mandou mensagem depois, perguntando como que eu fiz, eu falei, eu fiz simulado e eu assinei o estratégia, porque quando eu tinha dúvida em alguma questão, algum conteúdo muito específico, eu assistia só desse conteúdo e pronto. Meu nome é Karen, eu tenho 20 anos, sou de Juiz de Fora e passei em Medicina na UFJF e na Unicamp. O meu desde sempre, assim, eu falava Medicina desde pequenininha, aí comecei a assistir Grey's Anatomy, aí uma coisa foi levando a outra, mais séries médicas, acompanhava muito canal no YouTube de gente que fazia Medicina, fui pra uma escola que a maioria queria Medicina, então foi meio que andando, assim. Eu conheci o Estratégia em 2020. Foi do nada no YouTube, uma aula da Alê. Aí eu comecei a assistir e falei, nossa, coincidentemente era uma matéria que eu tava estudando em História. Gostei, continuei a me inscrever no canal, sempre aparecia aula ao vivo no YouTube. Eu acompanhei mais as aulas ao vivo. E aí, 2020 eu não passei, 2021 eu resolvi que eu não ia fazer cursinho, não ia fazer nenhum cursinho presencial mais e fui só pela estratégia. Fiz um simulado, ganhei uma bolsa e foi isso, assim. Eu apaixonei, assim, sinceramente. Eu, em 2020, eu usei praticamente livro didático mesmo, porque eu ia fazer FUVEST e Unicamp, então achava que precisava de estudar mais aprofundado. Aí em 2021 foi quando minha base já estava muito boa, não passei por pouco, aí eu comecei a fazer só simulado. Estudei o ano inteiro só fazendo simulado. Fazia simulado, corrigia, fazia outro simulado, corrigia. Aí, geralmente, quando eu fazia os do estratégia, eu gostava muito por causa da correção em vídeo, né? Que eles davam até uma revisada muito boa, dependendo da matéria que fosse cobrada no simulado. Mas foi basicamente isso. Nos materiais que eu usei foi só o simulado. O que mais deu certo pra mim não faça cursinho presencial, esse cursinho muito tradicional, de que você vai sentar numa sala de aula e o método vai ser o mesmo para todo mundo que está sentado lá. Porque você chega numa sala com 200 alunos, cada pessoa ali tá num ponto diferente, cada pessoa ali precisa melhorar uma coisa diferente, então eu acho assim, que não dá certo. Não deu certo pra mim em 2020, foi tipo assim, não foi um ano perdido, sabe? Mas assim, foi um investimento totalmente que eu achei que não valeu nem um pouco a pena, assim. Melhorei muito a minha nota, mas eu acredito que eu melhoraria de qualquer forma, porque eu tava estudando muito mais. Então, meu erro foi esse, foi fazer um cursinho presencial muito tradicional. E o acerto foi, como eu tava com uma base boa, se eu não tivesse uma base boa eu teria feito diferente, mas como eu tava com uma base boa, meu maior acerto foi só fazer simulado parecido com o Enem. Eu tive apoio dos meus pais, eu não falei pra ninguém da minha família que eu ia fazer prova do Enem de novo, porque a pessoa acaba ficando meio aflita, assim, nossa, a Karen vai fazer prova. Aí eu resolvi que eu não ia falar com ninguém, só falei com os meus pais e com 2 amigos meus que também iam fazer vestibular. Aí eles sabiam também. E aí, nossa, meus pais são incríveis, assim, meu pai sempre amou, tipo, medicina, sempre incentivou muito. Então, foram eles, assim, como eu moro em Juiz de Fora, né, e moro só com eles, meus avós não estão lá, não tem familiar lá, nem nada. Então foi mais tranquilo, assim, eles me ajudavam muito, nossa, praticamente eles, assim mesmo. Nossa, essa pergunta é muito boa, porque nas 2 últimas semanas antes da prova, né, primeira semana antes do primeiro dia, na outra semana antes do segundo dia, eu só assisti revisão. Do estratégia, as revisões de estratégia eram muito completas, eu assisti mais, assim, humanas e naturezas, assim, basicamente. Assisti algumas outras, mas principalmente humanas e naturezas. Teve algumas outras plataformas de cursinho também que fizeram revisão no YouTube, gratuita. Eu estudei só fazendo isso, assistindo essas revisões, assim. Eu acho que ajudou demais, assim. Foi a cereja do bolo, eu acho. Assim, foi, não, absurda. O
o prazeres, assim, acertou a prova de química do Enem, assim, de cima a baixo, de baixo a cima. Fora o termo de redação também que acertou, né? Mas, assim, foi só isso, assim, que eu fiz. E me dava uma acalmada, assim. Eu não tava à toa, mas também eu não tava forçando pra estudar, sabe? Era uma coisa meio mais relaxante, assim. Tô estudando, mas não tô me esforçando tanto. A principal dica que eu dou é: saiba o que você precisa estudar. Porque não adianta você ficar lá 2 horas assistindo uma aula, ou lendo alguma coisa, ou fazendo questões de uma coisa que você já sabe. O que você erra no vestibular não é as coisas que você sabe, você erra o que você não sabe. Então eu acho que o principal conselho é esse: saiba o que você precisa estudar, saiba quais matérias você precisa priorizar, saiba, por exemplo, no Enem, que você tem uma prova só de matemática. Depende também do vestibular que você vai fazer. Saiba distinguir as provas que você vai fazer, do que você precisa para cada prova, e foque naquilo que é importante, sabe? Por exemplo, no Enem, que matemática tem muitas questões. Dê muito foco em matemática, faça muitas questões. E assim, eu vou falar, faça muitos simulados. Eu falaria para fazer 1 por semana, assim, fácil. É o principal, assim. Se não der, faz menos, mas se conseguir 1 simulado por semana. Eu sei que muitos cursinhos presenciais não têm, é 1 simulado por mês e tal, e aí você estuda a semana inteira e fica cansado para fazer simulado no final de semana, mas eu acho que é o principal, assim. Saiba o que você tem dificuldade, o que você não tem, o que você precisa estudar, o que você não sabe, e faça simulados.